A graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Eu vim aqui nesse momento compartilhar com você uma palavra e que Deus venha estar te abençoando através dela, tá certo? Que Deus venha tocar em teu coração e que seja para nossa edificação espiritual. Essa palavra se encontra no livro de Provérbios, capítulo 11 e o versículo 14. Diz assim, ó: sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselhos. Tem algumas passagens que diz que sem sabedoria, né? Sem termos sabedoria, sem termos conhecimento, uma nação pode ser destruída por falta de conhecimento. Por isso que é importante a gente adquirir, a gente buscar por conhecimento e também buscarmos por conselhos, por sábios conselhos, né? Ouvir conselho, como muitos por aí dizem que é ruim, né? Que se esse conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas diante do que o Senhor nos mostra na palavra de Deus, ter conselheiro, tanto é que quando Jesus, ele chama os discípulos e diz que iria partir ao Pai, ele diz, eu deixarei um conselheiro. Então, ter conselhos é bom. É benéfico para a nossa vida. Mas nós temos que saber quais conselhos nós temos ouvido, de quem nós temos ouvido. Mas a decisão será sua e minha, né? Por mais que tenhamos conselho, mas a última palavra vem de Deus, mas demasiado com as nossas ações. Se buscarmos ouvir a voz de Deus e obedecer, vamos ser bem-sucedidos. Mas se a gente agir por conta própria, simplesmente porque tomamos conselhos e vamos lá, tomamos esses conselhos, às vezes conselhos maus, e vamos tomar uma atitude sem pensar, agindo com insensatez, vai dar errado, né? Por isso que é bom a gente aprender a ouvir a palavra do Senhor e tomar nossas decisões baseado no que o Senhor nos mostra na sua palavra. E aqui eu quero trazer um exemplo no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, sobre Davi. Olha o que aconteceu aqui, ó. Capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso a Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então, Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seus pesar pela morte de seu pai. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolência? Não é nada disso. Davi os enviou como espião para examinar o país e destruí-lo. Presta bem atenção. Vamos voltar um pouquinho o que a palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios. Se não houver sábia direção, o povo cai, o povo se corrompe, o povo pode ser destruído por falta de uma sabedoria, por falta de conhecimento, ou também por conselhos errados, né? A multidão de conselhos é bom. Porque você ouve o conselho de uma pessoa, mas é bom ouvir o de outra e tomar suas próprias decisões. Mas o maior conselheiro que a Bíblia nos ensina é o Espírito Santo. Ele é o maior conselheiro para qualquer pessoa. É o Espírito Santo de Deus. Ele nunca vai nos deixar sem uma direção, sem uma resposta. Porque ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Então, você pode ouvir, sim, uma liderança, um homem, uma mulher, que você saiba que seja de Deus, né? Porque a palavra do Senhor diz, bem-aventurado o homem que não toma conselho do ímpio, né? Então, de alguém que você saiba que vai lhe ajudar, que você pode ver como uma ponte, como um apoio, como uma coluna. E assim nós vamos ser bem-sucedidos. Mas aqui eu vou trazer o exemplo desse rei, né? Dos reis dos Amonitas. Seu pai faleceu. E quem ficou em seu lugar? Seu filho, Hanum. E Davi, creio eu que tinha, né? Algum vínculo com esse outro rei. Não tinha guerra. Estava num tratado de paz. E ele pensou com ele, eu vou continuar com seu filho da mesma forma que procedia com seu pai.
Então, eu vou prestar condolências, né? Eu vou lá mandar mensageiros para transmitir minha palavra de apoio. E o que é que acontece? Quando os líderes, né, os conselheiros, aqueles que estavam ali apoiando Hanum, que era o rei dos amonitas, viu que Davi mandou esses homens, ele disse, olha, Davi não veio aqui para fazer o que é bom não, preste atenção. Davi veio para nos espiar, ele vem para nos destruir, ele está vindo contra nós. É bom a gente ter um pouco de astúcia, é bom a gente sempre estar, de alguma forma, sendo vigilante, né? Então, de alguma forma, esses homens foram um pouco vigilantes. Só que a decisão do rei foi errada. Porque ele poderia ter agido com prudência, que é isso que o Senhor quer de nós, né? Que a gente aprenda a ser prudente. Mas ele não agiu com prudência, ele agiu como um louco, como um nércio. Olha o que ele fez aqui, ó. Depois que ele ouviu esses conselhos. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhe as barbas, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Olha bem o que ele fez, né? A atitude, a decisão que ele tomou foi certa, foi errada? Foi errada, né? Quando a gente age, meus irmãos, sem pensar, age, tomou aquele primeiro conselho ali, já vai tomando uma decisão. Não para ouvir outras pessoas, não para buscar a Deus através do Espírito Santo, né? Às vezes a gente pode tomar conselho com as pessoas, sim, é muito bom, mas a última resposta vem de Deus. A gente tem que tomar nossas decisões de acordo com o que o Senhor tem falado conosco, né? Então, Deus envia as pessoas para confirmar o que Deus está faltando no seu coração, né? Às vezes você está com um desejo, alguma coisa, será que é de Deus ou não? Vai buscar a confirmação do Senhor. Deus envia aqueles que são dele para nos ajudar também, para nos aconselhar. Sim. Porém, nós temos que buscar a resposta que vem de Deus e ter paciência para agirmos da melhor forma. Muitas coisas, meus irmãos, na nossa vida, nós estamos colhendo o que a gente plantou por imprudência, por conselhos errados, por agirmos sem ter paciência, né? E muitas das vezes a gente enfia o pé na jaca e faz tudo errado, como Hanum. Hanum fez isso aqui. E o que é que acontece? Ele trouxe para ele, para encurtar um pouco a palavra, depois se você quiser meditar, medita na tua casa. Livro de 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Ele trouxe para ele uma guerra, uma confusão, né? Porque depois disso, ele trouxe para ele a ira. Olha bem aqui o que diz, ó. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado. Mandou-lhes dizer, fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então volte para casa. Vendo Hanum que os amonitas tinham sido atraídos por ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram, Maaca e de Zobá, carros de guerra e condutores de guerra com 30 ciclos de tonelada de prata. Ou seja, ele teve que começar a gastar, né? A se preparar para uma guerra, porque ele caiu em si. Depois que a gente age, é que a gente vem cair em si. Depois que a gente toma uma atitude errada, é que a gente vem reconhecer o nosso erro, né? Eita, e agora? Só que aí também Deus nos dá oportunidade. Só que Hanum, ao invés de ter procurado Davi e ter consertado as coisas, não, ele promoveu uma guerra. Ele foi buscar aliança com outros reis para poder ir contra Davi. E o que é que acontece no final dessa história? Davi prevalece, o povo de Israel prevalece. Eles foram à guerra e o povo de Israel ganhou esta guerra. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Meus irmãos, a gente só consegue ganhar as batalhas, as guerras, através da presença do Senhor. Se não tivermos o Senhor, nós não vamos conseguir nada. Mas o Senhor, mesmo estando conosco, muitas das vezes a gente está perdendo as guerras. Por quê? Porque nós somos imprudentes. Porque ao invés de nós agirmos da maneira certa, através dos conselhos certos e buscando a resposta do Senhor, nós somos precipitados, nós não sabemos ter paciência, nós agimos muitas vezes influenciados, nós temos que ter muito cuidado, né? Então, que possamos refletir nessa passagem, que Deus esteja te abençoando através dela, amém? Que o Espírito Santo te abençoe. Fica na paz.